Quando eu me formei, eu fui trabalhar, procurando emprego, fui trabalhar numa construtora incorporadora. O nome da empresa era assim, consultora, incorporadora, tal. Evidentemente, como um engenheiro recém-formado, para mim aquele pedaço chamado incorporadora, no nome da empresa, era apenas um enfeite. Para mim, só existia a construtora. E aí eu fui tomando conhecimento lá no dia a dia, na empresa, da diferença entre a figura da construtora e a figura da incorporadora. E fui vendo, constatando no dia a dia que eram duas atividades completamente diferentes. A construtora colocava o edifício de pé e a incorporadora planejava ele todo, desde a compra do terreno, etc, etc. E eu fui percebendo aí o lado do profissional empreendedor. Eu comecei a sentir uma atração muito grande pelo lado da incorporadora, não pelo lado da construtora. A busca pelo terreno, as negociações, as vendas, todo esse lado do empreendedorismo que foi me atraindo logo no início. Eu caí ali naquela empresa por acaso, mas ali eu fui descobrindo o que era uma incorporadora. E evidentemente aí foi despertando em mim o interesse pelo tema, pelo empreendedorismo. Eu vi que era isso que eu queria fazer na minha vida, ser um empreendedor. Então um dia me vi preparado, entre aspas eu diria, né, para ter a minha própria incorporadora. Então comecei a minha vida como incorporador, com a minha empresa. Evidentemente, uma coisa é estar dentro de uma incorporadora, outra coisa é colocar a mão na massa para ser eu mesmo o incorporador. E também, junto com isso, num país como o nosso, cuja economia é uma montanha-russa, então coloquei a mão na massa enfrentando épocas de economia boa, forte, mas também enfrentando épocas de crise, porque 50%, eu diria, do tempo da minha vida profissional foi em crise, porque a economia do nosso país é uma montanha-russa. Então, evidentemente, aí eu encontrei uma enorme dificuldade, sobretudo diante da crise. Nas fases de economia forte, tudo dava certo, mesmo os erros davam certo. Mas na crise não. A crise não perdoa o desinformado. Então aí isso me pesou enormemente. E eu tive que descobrir maneiras, metodologias para sobreviver na própria crise. Desenvolvi metodologias para isto. Hoje, por exemplo, ao olhar para trás, eu vejo como que as coisas são diferentes, porque agora nós enfrentamos com muita serenidade as épocas de crise, porque aprendemos a desenvolver metodologias. Esta é a grande vantagem de morar num país cuja economia é uma montanha-russa. Lá na Noruega, o incorporador não sabe o que é uma crise. Então ele não está preparado para uma crise, ele tem todos os benefícios de uma economia boa, mas se ele tiver uma crise mínima que seja, certamente vai entrar em pânico. Viver num país que é uma economia, a economia é uma montanha-russa, tem essas enormes vantagens, porque é na crise que surge a criatividade, as metodologias para a proteção, para sucesso na própria crise. E isso eu fui aprendendo no dia a dia, ao longo de mais de 30 anos. Aí no final, sim, aí já na reta final, vamos falar assim, nos últimos 10 anos da minha vida como incorporador, já para mim não fazia quase diferença a época de economia boa,
ou época de crise, porque já sabia como deveria proceder na própria crise. E isso nos deu um amadurecimento profissional enorme, a ponto de sentir aí com clareza a dificuldade enorme que colegas, outras pessoas tinham na época da crise. E então resolvi dar um passo a mais na minha vida profissional ao constatar aquela dificuldade enorme, a desinformação enorme que muitos tinham nesse tema da incorporação. Então, aí resolvi dar mais um passo na minha vida na direção da área acadêmica também. Então, há cerca de 18 anos, resolvi formatar toda a minha experiência como incorporador, principalmente os erros que cometi, em um curso que pudesse ajudar os mais novos, para que não cometessem os mesmos erros que a gente cometeu e caminhasse para os acertos. Quando então montei o curso Incorporação de Edifícios, que reflete exatamente a minha própria vida profissional de mais de 30 anos como incorporador. E este curso, então, é realizado no país inteiro em todo esse período. Mas ao longo dele, eu fui descobrindo um problema muito grave. Eu descobri que esta área acadêmica que eu havia me dedicado era inimiga mortal da área empresarial. Porque imagine a situação que eu me encontrei na sala de aula. De repente eu estava treinando meu próprio concorrente. Como seria possível fazer isto com brilhantismo sem pisar na própria ética? Isso é que eu enxerguei num certo momento da minha história. E vi que ou bem ficaria numa ou bem ficaria na outra área. As duas não poderiam conviver. Então, num certo momento, decidi, fiz a opção apenas pela área acadêmica, função que venho, então, desempenhando nos últimos anos e que me trouxe enorme benefício. Olhe, você não queira imaginar o que significa para mim ver um aluno na sala de aula que até pelas perguntas que ele está fazendo, eu estou me vendo no lugar dele, décadas atrás, estou sentindo que ele iria se estrepar no mercado e vai sair do nosso curso seguro, para exercer atividade, vai gerar uma obra com 100 empregos diretos, 200 indiretos, rodar a economia, porque a nossa área é a mola mestre da economia nacional, ganhar muito dinheiro. Não tem preço que paga este trabalho. Ao longo deste período, a gente teve a gratíssima satisfação mesmo de ter tido mais de 15 mil alunos neste período, no país inteiro. Não só o aluno na sala de aula presencial, mas também online, nas universidades, nas mais importantes instituições do país, onde ministramos esse curso como disciplina em curso de pós-graduação, o MBA, nas entidades de classe, nos cursos in company das grandes empresas do país. Foi um trabalho que nos trouxe uma imensa gratificação. E a gente mede isso pelos inúmeros depoimentos de ex-alunos, como lá declararam no nosso site, vendo os depoimentos desses alunos, é que a gente faz uma retrospectiva e vê que foi um caminho acertado passar a nossa
experiência, passar o nosso árduo caminho que percorremos para chegar no ponto que chegamos, aos mais novos que vêm atrás. Esta é a nossa bandeira de vida, é a nossa grande missão na vida hoje. Levar essa nossa informação que aprendemos a duras penas ao maior número possível de pessoas. Você que foi nosso aluno, eu convido a nos seguir nas nossas redes sociais, porque quase todos os dias estamos postando temas da incorporação imobiliária, detalhes da nossa experiência na incorporação. E você que não foi nosso aluno, se quiser fazer parte da nossa história, eu convido a isso, com um compromisso formal que assumimos com você neste momento, que assumo também sempre no início de cada turma presencial. Se você absorver 100% das nossas informações, estará após o curso 100% preparado para empreender, para incorporar com sucesso e sem recursos financeiros. E se você não deseja empreender, sairá do nosso curso dominando com profundidade o nosso tema. Este é o compromisso formal que assumimos com todos. Bem, em poucas palavras, esta foi a nossa história, a história da vida de um incorporador. Então, estamos aí às vésperas de iniciar um ano novo. Sempre no final do ano, é do ser humano isso, fazer uma reflexão de tudo que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele pretende fazer. Todas as pessoas, de uma forma geral, aproveitam o momento mágico do final do ano para fazer esses planejamentos, essas mudanças de vida. Então, quem sabe, essa será a grande mudança na sua vida para o próximo ano. Estamos aí para lhe ajudar, para mudar a sua vida, para fazer com que você possa empreender, incorporar com sucesso total, com toda a segurança técnica, jurídica e comercial, sem recursos financeiros. Quem sabe esse vai ser o seu grande, nobre caminho a partir de agora.